Oi! Vamos lá, vamos retomar aqui. Por umas questões internas, eu tinha dado uma pausa nas gravações, mas vou retomar. O último capítulo que eu tinha lido era Eu e Magno Hermínio, que é o capítulo 7. Então agora nós vamos para o capítulo 8. Horácio. Então, Horácio, aqui ó, é do livro A Essência ou Pensamento que Sou, de minha autoria, o capítulo Horácio. Sendo uma família típica da cidade, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos, experimentamos bastante estranhamento quando, ao longo do último ano de ensino intermediário, Cício declarara seu amor pelas coisas da terra, do cultivo de sementes, do cuidado que gostava de ter com plantas em geral e com as de jardim em particular. Queria entender tudo sobre elas. Dizia que qualquer casa em que morássemos criaria jardins paisagísticos lindos que nos fariam pensar que não estamos em casa, numa nossa casa, mas sim num outro mundo de sonho e encantamento. Vocês vão entender as flores e plantas de um jeito que não se tratará apenas de puro deleite, mas de harmonia vital e virtuosa de nossa vida, do nosso cérebro, do nosso coração, para com a natura, para com o mundo. Dizia, estupefando a vista e os ouvidos de todos nós. Sem que minha mãe ou meu pai sequer soubessem, menos ainda concordassem, Cício matriculara-se num colégio agrário, o Instituto Nacional de Agropecuária e Técnicas Agrícolas de Campos dos Goitacazes, localizado no norte do estado. O colégio proporcionava conhecimento aprofundado em atividades agropecuárias, mas o principal interesse do meu irmão era aprender o manejo da terra, o cultivo e a semeadura, conhecer os diversos tipos de flora, saber da botânica, e para isso pensou, certo desde o início, matriculou-se num lugar especializado. Mas nem tudo são flores, para continuar semanticamente no mesmo campo. Cício, mesmo tendo sido admitido para o curso de agricultura aprendiz, necessitava de recursos para o período de sua permanência na escola. Embora o lugar dispusesse de alojamentos, havia despesas com livros, uniformes e material escolar, que, no caso, tratava-se também de pás, enxadas, ancinhos e todo tipo de ferramentas necessárias às tarefas do aprendizado. Assim, depois do susto, meus pais anuíram em ajudá-lo com tais despesas, além da própria mensalidade do instituto. Longe dos olhos de Cício, meu pai e minha mãe foram ter com uma prima de meu pai que morava em Santa Teresa, tia Lourdinha. A notícia pareceu-lhe tão encantadora que ela de pronto resolveu, com seu espírito mecenas, atender ao pedido do primo e ajudar sim o seu priminho estudioso. Concedeu-lhe uma bolsa correspondente ao período do curso com a condição de Cicinho dar-lhe a paga depois de formado com um projeto de execução de um jardim novo para o seu pequeno palacete no bairro Alto. Horácio era um verdadeiro virtuoso para a jardinagem. Possuía uma inigualável facilidade para trabalhar com as plantas e foram inúmeros sucessos em suas experiências com enxertos de flores exóticas vindas da Ásia ou da Amazônia. Aliava o conhecimento teórico à prática de um modo absurdamente eficiente e simples, ao ponto de nós mesmos, que não conhecíamos os mistérios daquele ofício, nos perguntarmos constantemente como não tínhamos pensado naquilo antes. Um talento maravilhoso. Conseguira diversos livros especializados. E mesmo aqueles difíceis e caros já os tinha também. Lera Darwin e principalmente Hooker, que o fascinou desde cedo, desde o início. Este meu irmão era o máximo. Além de ser muito esperto para com o ofício que escolheu,
mantinha um ar jovial, alegre, comunicativo e que encantava a todos. Adorava o carnaval e em todos os anos saía com a turma para as ruas na folia de Momo. Nessa época não tinha descanso. Começava no sábado de carnaval, ia à casa para descansar de dia e retornar à batalha dos confetes e serpentinas à noite. Bem diferente de Magno Hermínio, por exemplo. Era um tipo bonitão, alto, mais ou menos musculoso, em virtude do seu trabalho também. Mamãe, volta e meia, lhe perguntava sobre uma moça, Esperança, que morava lá para os lados da rua Riachuelo, que fora a rua de Mata-Cavalos até pouco tempo. E Cício respondia-lhe com um sorriso terno, simpático e convincente. Mãe, ela está lá com seus botões. Eu estou cá com os meus arranhões. Mamãe aparentava não entender o que isso queria dizer, mas ficava contente, pois percebia felicidade no semblante do filho, para em seguida ir fazer um café para ele e o seu inseparável amigo Ronald. Este, para Cício, transformava qualquer café das 5 num evento delicado e ao mesmo tempo glamouroso. Uma reunião cercada de alegria, ternura e amor. Romântica mesmo. Ficávamos muito contentes e admirados em como os dois eram unha e carne. Certa vez, Ronald veio conversar com a mamãe, eu, criança, nem era notado. E, chegando-se sem muito entusiasmo perto dela, entabulou uma conversa que era mais ou menos o que se segue. Boa tarde, dona Mafalda. Tá tudo bem com a senhora? E mamãe, oi, Ronald. Tudo bem, meu filho. Mas aconteceu alguma coisa com Cício ou com você? O que houve? Por que você está sozinho aqui? Pigarreando, ele respondeu. Não, dona Mafalda, não é nada. É que senti vontade de conversar com a senhora sobre a gente. É que eu estava para perguntar isso à senhora desde outubro, mais ou menos, mas o tempo passou, já estamos em pleno verão, mas sempre me vem à cabeça. Ele falou isso e parou um longo tempo, sem nada dizer, e manteve um ar pensativo, como se estivesse esticando uma fita métrica para as palavras que ainda iria pronunciar. Continuou. Bem, eu queria saber o que a senhora achou do jardim. Ficou a seu proveito? Com o início da primavera, a natureza brota e tudo nos fica mais fácil para deixá-la ainda mais bonita, não acha? Eu percebia que ele estava um tanto embaraçado, mas ao mesmo tempo repleto de convicção e coragem para conversar com a mamãe. Ronald frequentava nossa casa há muito tempo e conhecia os hábitos, os horários, os afazeres de todos e sabia quando poderia iniciar uma conversa demorada como aquela com a mamãe. Respondendo, ela lhe disse: Sim, claro, meu filho. Todos nós adoramos o trabalho que vocês fazem. Vocês dão muito jeito para a coisa de cuidar de plantas e eu gostaria até de ajudá-los, mas as minhas pernas não me deixam muito me abaixar, sabe? Mas fico feliz e tranquilo, pois sei que, com vocês dois tomando conta de tudo, fica... Dona Mafalda, interrompeu Ronald. Eu gostaria de saber o que a senhora pensa sobre mim. Como assim, Ronald? Bem, é que eu gosto do seu filho. Ouviu-se um silêncio grande. Depois de alguns minutos, mamãe disse: Eu sei, meu filho. Você é como um filho também para mim. E é uma das coisas que mais admiro na sua amizade com Cício, é que percebo como vocês são unidos. Acho até que Cício é mais unido a você do que a qualquer outro de seus irmãos. Ele te adora, não? E continuou: Uma amizade assim é muito difícil hoje em dia. Gostaria que o mundo fosse diferente. Dizendo isso, mamãe demorou-se longamente numa pausa até angustiante, pois achei que ambos estivessem chorando, mas não tenho certeza. Enxugando os olhos para trás de um lenço branco, mamãe perguntou-lhe: Você gosta de ler? Veja que me chegou às mãos um livrinho pequeno, mas tão profundo que me fez pensar muito. Por dois motivos. Primeiro, pelo próprio assunto do livro, que é a crença de que nós, homens presunçosos como somos, podemos tapear o tempo. Talvez possamos, mas teremos que, no mínimo, vender a alma àquele
e se valerá a pena, certamente não sei. O outro é que o autor do livro é um escritor inglês, Oscar Wilde, e li que ele sofreu muito no início deste século apenas por querer ser quem ele é. Creio ser muito difícil essa decisão, não é mesmo, Ronald? O nosso mundo é muito forte. Somos muito fracos para enfrentá-lo. Ronald, com olhos marejados, ouvia com atenção e cuidado. Mamãe prosseguiu. Tenha sempre em mente, meu filho, que todos nós podemos ser quem quer que desejamos. Repetindo. Tenha sempre em mente, meu filho, que todos nós podemos ser quem quer que desejemos. Apenas temos que ter sinceridade nesta vontade. Não apenas sinceridade, mas também força. Já tive esta conversa com Cício e tenho certeza de que vocês dois seguirão um bom caminho. Nesse instante, ouvimos o barulho da porta da frente batendo com toda a força por causa de uma rajada de vento e que pronunciou um temporal e o fim daquela conversa com a correria de nós três para fecharmos todas as portas e janelas da casa. Depois da tempestade, enquanto Cício acabava de tomar banho e se arrumar, Ronald aproximou-se novamente de mamãe e disse-lhe somente isso. Dona Mafalda, obrigado. Brincar o carnaval no Rio sempre foi um prazer, uma alegria, um encanto, um verdadeiro estado de elevada maturidade emocional, se posso dizer assim. É como deixar a criança que se foi viver o adulto que se é. A mente relaxa e viaja, e o corpo aproveita. Estavam no curso da Avenida Rio Branco em pleno domingo de carnaval. Um calor no Rio de Janeiro de mais de 40 graus Celsius. Com certeza quando Cício encontrou um amigo dos tempos... Um calor no Rio de Janeiro de mais de 40 graus Celsius, com certeza. Quando Cício encontrou um amigo dos tempos da Escola Agrícola de Campos. Quanta festa! Josias Rezende ficaram muito amigos do meu irmão e Ronald. Nos tempos do curso, os três farreavam a valer naquela cidade. Rezende era de Campos. Trocadilho que muitas vezes rendia diversas brincadeiras. E, ao fim do curso, Cício e Ronald voltaram para o Rio em definitivo. Por muito pouco, Rezende não viria também procurar trabalho na capital, mas a sorte lhe bafejou e um primo seu, eleito, na verdade nomeado pelos caminhos políticos do período, prefeito da cidade nortista, nomeou-o para o cargo de secretário de Agricultura do município, permanecendo lá. Ocorre que Rezende sempre vinha nos carnavais para o Rio. Não podia perder os folguedos e aproveitava para reencontrar os amigos. Nesse fatídico e encantado dia, Rezende, ao encontrar com Cício e Ronald, convidou-os para visitarem e conhecerem as novas aquisições que fizera para a sua cidade. 5 caminhões frigoríficos que estavam já prontos nas docas para tocar a viagem rumo a Campos. O entusiasmo de Cício foi enorme ao conhecer de perto um caminhão que poderia armazenar qualquer tipo de mercadoria perecível por longas horas, da origem ao seu destino. Sonhou em poder trazer mudas das mais diversas localidades, como a África, Austrália ou mesmo a Amazônia, com a garantia de que chegariam aqui perfeitas e prontas para a semeadura. Ficou extremamente entusiasmado e do jeito que estava, sem camisa, suado num calor abrasante de 1h da tarde no Rio, foi correndo para entrar no caminhão de geladeira. Por si só não saiu. Praticamente no mesmo instante em que Cício entrou no frigorífico, cuja temperatura era de menos 20 graus Celsius, de pronto começou a passar mal e, sem saber o que era aquilo que sentia, nada falou. Enquanto seu interlocutor explicava o funcionamento da máquina, seus ouvidos começaram a ouvir o som da voz do representante americano de modo cada vez mais tênue. Seus olhos começaram a embaçar e a fumaça fria foi ficando de branca para cinzenta, de cinzenta para escura e de escura para preta. E a última coisa que ele viu, que ele ouviu, foi o som do baque de sua cabeça no assoalho do vagão
vendo ao fundo um mundo negro. Nem os violentos tremores, como que parecendo um ataque de epilepsia, ou mãos e pés gelados, bem como todo o arrepio que sentiu, foram suficientes para salvar-lhe a vida. Seu coração teve um colapso e nós perdemos o nosso Cício aos 25 anos de idade. Mamãe não conseguia entender. Qual era o sentido daquilo? Que desesperança! Teve vontade de brigar com Deus, que grafo com minúscula por concordar com minha mãe. Que Deus é este que permite algo assim? Como é possível? Uma pessoa tão cheia de vida ainda, e logo agora que ela já estava contando em conversar novamente com Cício para ajudá-lo com a compreensão do que ele nutria. Ah, tristeza! Não podia haver sentimento mais profundo no mundo. Ela jurou a si mesma que a sua própria dor não seria maior do que esta que agora sentia pela perda do Cício. A dor de ver o caixão do filho não cabia em seu peito. Ninguém pode saber o que é esta dor. E quem a sabe, daria tudo para não a conhecer. Como um vazio pode ser tão grande? Como uma falta pode preencher tanto a nossa não-vida? São perguntas que o nosso coração faz à nossa cabeça e para as quais não há respostas. Na verdade, a resposta é a dor que sentimos e de que não podemos nos afastar, apenas restando o abandono da solidão e de se sentir um pouquinho mais morto, então.